Bom dia, meu nome é Paulo Pinheiro Machado, sou professor do Departamento de História da UFSC e essa é uma aula assíncrona, né, que tem como título a formação do projeto sertanejo e a construção das cidades santas. Essa aula é a segunda aula dentro do bloco Movimento do Contestado, que faz parte do curso de extensão do segundo encontro da rede de educadores caboclos, né? Então, queria primeiro dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, para quem está me assistindo, né? E dizer que se trata de uma aula síncrona que em breve nós vamos mandar até também via Moodle o material escrito de apoio sobre esse tema, certo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender que o contestado não foi algo pronto e acabado a partir daquilo que se convencionou chamar de cidades santas, né? Ou redutos dentro da Guerra do Contestado, né? O que acontece é que a organização cabocla, a forma de união e o vínculo daquelas pessoas de diferentes famílias, de diferentes territórios, de diferentes municípios, foi um processo histórico próprio, né, que teve toda uma trajetória de influências culturais que deram base, que deram um cimento, né, para a formação das cidades santas. Não era um processo nada aleatório, né? E mesmo ao longo da Guerra Sertaneja, esse processo foi se construindo. Esse processo foi se desdobrando e foi amadurecendo. Para entender a formação desse projeto sertanejo das Cidades Santas, eu acho que é muito importante a gente entender, em geral, a cultura e a forma de organização social do campesinato nacional brasileiro. E quando eu estou me referindo ao campesinato nacional brasileiro, estou falando das populações sertanejas do sul, do centro e do norte e do nordeste do nosso país, certo? Elas têm em comum a herança indígena, a herança africana e toda uma forma de resistência, toda uma forma de união, de formação de laços familiares, de laços de amizade, de laços comunitários e de laços de compadrio horizontal, né, que cimentaram formas, né, de organização de comunidades, muitas vezes até independentes do aparelho de Estado, né? Isso é o caso, por exemplo, da longa história das experiências quilombolas, né, e da longa história das experiências indígenas de fuga para o oeste e de reconstrução da sua vida, da sua comunidade, em regiões mais distantes dos colonizadores e do aparelho de Estado, né? Então, assim, é importante a gente recuperar essa história e essa memória de experiências camponesas da sociedade brasileira dos séculos anteriores à Guerra do Contestado, né? Já que durante um longo período da história do Brasil e da América Latina como um todo, né, o aparelho de Estado sempre foi muito precário e operava de forma bastante precária, principalmente no interior do país, em regiões mais distantes das capitais, das estradas de ferro e das principais vias de comunicação, né? Então, muitas vezes, mesmo apoiado no poder local dos coronéis, o aparelho de Estado tinha muita dificuldade, né, em dominar e reduzir ao domínio várias comunidades do interior do país, né? A gente tem também, desde o século XIX, uma longa história de fuga da população livre do recrutamento militar, né? E isso tem que ser um elemento a ser considerado. Durante muito tempo, o recrutamento militar foi visto, né, pelos homens pobres, né, como uma segunda escravidão. Então, a fuga do recrutamento militar, ela está na origem de várias rebeliões, por exemplo, do período regencial, né,
como a balaiada no Maranhão, né, principalmente, né, em certos aspectos também a cabanagem no Pará e outros levantes, né, com muita frequência eram levantes promovidos por homens pobres e livres, né, que queriam evitar 15 anos de serviço militar sujeitos a trabalhos forçados e castigos corporais. E a fuga para o sertão, portanto, sempre foi uma opção dessas pessoas. Mas não se tratava propriamente de uma opção individual. Com muita frequência era uma opção coletiva, né? Feita por grupos inteiros que levavam suas famílias e seus recursos para o interior, para uma região mais remota, né? Longe dos braços do aparelho de Estado. Então, acho que isso é importante para a gente entender uma prática de manejo do território por parte dessas populações, né? O antropólogo James Scott estudou vários povos asiáticos, né, que fugiam para as montanhas e faziam processos semelhantes para fugir da tributação e do recrutamento militar dos estados, né, dos grandes impérios asiáticos. Isso nos séculos anteriores ao século XX era sempre uma opção mais viável para essas populações camponesas, né? A gente tem que entender que hoje o aparelho de Estado tem uma estrutura que não foi sempre a mesma, né? De captura e identificação das pessoas que fazem parte de um Estado nacional, né? No século XIX e em boa parte do século XX, né, o Estado não tinha condições de esquadrinhar e de ter o domínio sobre a população, né? Então, acho que isso é um elemento importante a ser considerado. Outro elemento importante é a tradição cultural platina, né? Isso diz muito respeito à experiência do contestado. A tradição cultural platina, que envolve a tradição do Planalto meridional, desse nosso Planalto brasileiro, que vai do Rio Grande do Sul até São Paulo, né? E essa relação que o mundo do Planalto tem com a Bacia do Prata, né? Com o mundo hispano-hablante, né? Dos países vizinhos, desde o tempo até da colonização espanhola, essa integração hidrográfica, né? Favoreceu esse tipo de trocas culturais, né? Tem um elemento que é fundamental, que é a experiência missioneira, né? A experiência das missões jesuíticas no Paraguai, na Argentina e no Brasil, né? No que hoje é o Brasil, né? Mas que pertenceu, né, ao mundo espanhol no século XVII e boa parte do XVIII, né? Essas regiões elas sofreram, né, todo um processo de intervenção jesuítica, né, que deixou raízes muito fortes na tradição popular, né? Primeiro, na própria influência, né, na religiosidade popular. Os jesuítas foram os primeiros evangelizadores, né? Eles fizeram pontes culturais com a tradição religiosa Tupi-Guarani e de outros povos indígenas desse território, né? Eles fizeram essa adaptação do cristianismo às condições americanas, né? E acabaram em vários momentos, né, ganhando as almas desses indígenas no sentido de ganhá-los culturalmente, né, para o seu processo de conquista espiritual, que era assim como os jesuítas se colocavam, né, como colonizadores não para a expoliação dos povos, mas para a conquista espiritual, né? Assim falava o padre Montoya, né, no seu relatório e na sua história sobre as missões jesuíticas espanholas, né, no mundo, no grande Paraguai, que implicava no atual Paraguai, mas em partes da Argentina e na região jesuítica do Rio Grande do Sul e do norte do Uruguai, né? Então, mesmo havendo na metade do século XVIII a destruição das últimas missões jesuíticas na parte brasileira, né? E também a perseguição e a expulsão dos jesuítas do mundo colonial português e do mundo colonial espanhol, eles são expulsos, né, no final do século XVIII, só retornam depois, mais tarde, né?
essa experiência foi tão marcante, né, que acabou influenciando muito, né, todos os modelos comunitários que se formaram a partir dessa região, né? Então, assim, as futuras cidades santas do Contestado, elas tinham também uma praça central ladeada por cruzeiros com uma igreja na testa, na frente da praça, né? A praça é uma região, é um espaço, né, de encontros comunitários, de rezas, de formas, né, de tudo aquilo que significava. Claro que as missões jesuíticas elas seguiam um modelo urbanístico, né, que era o regulamento de las Índias, né, que era um regulamento urbanístico que os espanhóis tinham para a construção de cidades, né, cidades quadriculadas, todas elas geometricamente pensadas, né? Mas esse modelo adotado pelos jesuítas acabou se incorporando e tendo, por parte da população que herdou essa experiência missioneira, né, o foco no quadrilátero central, aquilo que no Contestado se chamou mais tarde de quadro santo, né? O quadro santo é o centro da cidade santa, é o local onde as instituições caboclas foram se construindo a partir das formas, a partir das reuniões com as formas de mulheres, de homens e de crianças, as reuniões dos comandos, os comandos de abastecimento, comandos de reza, comando de briga, a formação dos grupos de pares de França, né? Tudo isso foi se construindo ao longo dos anos do conflito do Contestado. Não estava pronto desde o começo, né? Há um elemento também fundamental que vai dar cimento a essa experiência sertaneja do Contestado, que é a tradição de São João Maria, né? Desde o primeiro monge, o Giovanni Maria Agostini, né? O João Maria italiano, que esteve pelo Brasil entre 1844 e 1852, né? Até outras aparições de outros João Maria, né, como o caso do Anastas Markov, né, que teve na época da Guerra Federalista, na década de 90, outros monges que passaram por esse território, né? O pesquisador Euclides Filipe identifica pelo menos 5 monges João Maria, né, antes e depois da Guerra do Contestado, né? Então acho que a gente está falando não de indivíduos, mas sim de uma tradição do profetismo popular dos monges, né? Acho que esse fica assim melhor colocado, né? Esse profetismo dos monges, ele criou normas de sociabilidade, normas de tratamento social. Não foi apenas uma prédica religiosa, né? Embora os aspectos religiosos sejam fundamentais e importantes, né, para serem experienciados por essa população, né? Mas dizia respeito a normas de conduta social, a normas de saúde, a busca de curas, né? E há uma série de experiências, né, que João Maria, e eu digo isso de praticamente todos os monges, que eles não são do território, eles vêm de fora, né? Os primeiros são inclusive estrangeiros, é o caso do italiano Giovanni Maria Agostini, é o caso do Anastas Markov, que era um grego de origem síria, né? Eles não conheciam o nosso bioma, eles não conheciam as espécies da nossa flora e da nossa fauna. E, no entanto, eles aprenderam com a própria população local, né, sobre ervas medicinais, sobre tratamentos próprios para a saúde, né, que o próprio bioma oferecia. Então, os monges, esse profetismo popular é como se fosse uma espécie de intelectuais itinerantes que aprendiam com a população e devolviam para essa mesma população o seu aprendizado. Essa é a experiência dos monges, né? Os monges não vinham aqui para ensinar coisas que o povo dito ignorante, entre aspas, não sabia. Não, os monges vieram para aprender, né? E eles aprendem, sistematizam esse conhecimento e repassam para a população. Então há um processo de mútua aprendizagem, né, entre a ação dos monges e a população do Contestado. E esse mútuo aprendizado implica numa simbiose
de práticas culturais, costumeiras e religiosas de origem europeia, de origem indígena e de origem africana, que já estavam no nosso território e que ficam elas incorporadas nessa tradição de São João Maria, né, que são um dos principais cimentos, né, para a formação das cidades santas, né. Eu acho importante a gente entender, né, que antes mesmo do contestado, algumas experiências comunitárias foram ensaiadas pelos devotos de São João Maria, né? O que nós hoje chamamos de São João Maria, né? Os devotos do monge João Maria ou do profeta João Maria, né? A primeira experiência marcante é aquela de Campestre, no Morro do Campestre, em Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul, né? Quando, em 1847, João Maria, o italiano Giovanni Maria Agostini, passou pelo território, sinalizou 2 fontes de água e fez com que os moradores locais, caboclos, criassem um estatuto daquelas águas, protegessem as fontes, criassem uma via crucis para os viajantes que vinham, né, procurar essa água, a princípio para curar doenças de pele e outras coisas, depois as pessoas atribuíam outros poderes a essas águas, né? Foram as primeiras águas santas do monge, né? Então, os locais de passagem do monge passaram a ser cada vez mais sacralizados, né, pela população do entorno, pelos aqueles que acompanhavam o monge, né? Isso vai acontecer depois, em torno do Campestre vai se formar uma concentração, né, de mais de 5.000 pessoas. Essa concentração vai ser, aos poucos, diluída pelo presidente da província do Rio Grande do Sul, na época, inclusive com a condução do monge para fora do Rio Grande do Sul, condução coercitiva, né, do João Maria, que é mandado para Santa Catarina e proibido de voltar ao Rio Grande do Sul, né. Então, é um contexto muito próprio, né, da história da província. Tinha terminado a Revolução Farroupilha, o Império se preparava para uma invasão do Uruguai, né, e naquele momento eles vinham com um certo temor, né, o governo via com certo temor aquela concentração de gente em torno do monge na região de Santa Maria, né. O fato é que foi uma experiência, né, foi uma experiência que foi até hostilizada pelo aparelho de Estado, né, mas ainda muito marcante para aquela população de seguidores. Outra experiência aconteceu em 1897, na região de Entre Rios, no interior do município de Lages, né, onde hoje ficam os municípios de Anita Garibaldi e Celso Ramos, né, que a imprensa da época chamou de Canudinho de Lages, né. No Canudinho de Lages se forma também uma espécie de mini-reduto, um mini-reduto que durou 2 semanas. Sofreu 2 ataques das forças oficiais, sendo o segundo um ataque derradeiro por parte das forças da polícia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, um ataque conjunto, né, das 2 polícias, né. É uma concentração de sertanejos em torno de um sujeito, o Dom Miguelito, que se dizia irmão de João Maria, né, e isso já era suficiente para provocar aquela concentração, né. As descrições do Canudinho, né, que é um nome até dado pela imprensa, por causa da Guerra de Canudos, na Bahia, que acontecia naquele mesmo ano, né, é uma forma da imprensa dizer que a polícia tinha que agir sobre aquela população, que não tinha agredido ninguém, feito nada contra ninguém, né, mas era uma população que estava se organizando por conta própria, não tinha patrocínio de nenhum prefeito, de nenhum coronel, de nenhuma autoridade ligada aos grupos oligárquicos que dominavam o Estado naquele momento, né. Então, a experiência do Canudinho de Lages também tem o espaço físico de um quadrilátero que ficava de frente ao antigo engenho de cana, que serviu de igreja para aquela concentração, né. Então, há uma descrição física disso por parte de alguns dos participantes, que foi depois publicada na imprensa de Lages e apareceu no inquérito policial sobre o Canudinho, que é de 1897. Né? Então, é mais uma experiência de desenho comunitário, né, anterior ao contestado. Né? Temos outros movimentos, né, como dos monges do Pinheirinho, na região de
do Alto Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que é um outro movimento, né? Pouco conhecido e ainda pouco estudado, né? E temos o contestado, que começa, vamos dizer assim, né, com a festa de Bom Jesus, em Taquarussu, né? Era uma festa anual que acontecia, e ali, naquele ano de 1912, com o convite à vinda do monge José Maria, né, não o João, mas o José Maria, que era um curandeiro já famoso, né, pela sua eficácia, né, há uma primeira concentração, né, em Taquarussu, em agosto de 1912. Né. Em torno dessa concentração é que vão acontecer as intrigas políticas de curitibanos, né? E o coronel Albuquerque vai ver esse ajuntamento como hostil à sua autoridade, né? E é por isso que ele chama a polícia de Florianópolis para dissolver à força esse ajuntamento de sertanejos, que ele vai acusar de fanáticos e de monárquicos, né? Nesse momento, o próprio José Maria não quer combater, ele ajuda a dissolver a concentração desse primeiro Taquarussu, né? Eles migram para o oeste, boa parte das pessoas ali continuam no território, uns 40, ou um pouco mais de 40 indivíduos acompanham o monge até o Vale do Rio do Peixe, atravessam o Vale do Rio do Peixe e entram no Irani, né, na região dos Campos de Palmas, né, e no banhado do Irani, né. E lá José Maria é recebido por famílias locais, por pessoas que já o conheciam, né? E é ali que acontece o primeiro combate da guerra, quando a polícia paranaense resolve dissolver a concentração em torno do monge no Irani, né? Mas o Irani foi só também um acampamento provisório, ele não chegou a se organizar como uma cidade santa, né? Nem o primeiro Taquarussu, que era apenas ainda uma festa, né? Já depois do combate do Irani, quando morre José Maria, né, a primeira concentração que acontece com o nome de Cidade Santa é quando a menina Teodora, neta do Eusébio Ferreira dos Santos, um dos festeiros do ano anterior, que tinha convidado o monge José Maria para aparecer naquela região, a menina Teodora, né, em dezembro de 1913, começa a relatar os sonhos que ela tinha com José Maria. E nesses sonhos, José Maria ordenava que os seus seguidores voltassem a se encontrar em Taquarussu e passassem a viver em Taquarussu. E é nesse momento, a partir de dezembro de 1913, que Eusébio Ferreira dos Santos vai chamar Taquarussu de Cidade Santa, né? E todos os seguidores vão passar a chamá-la de Cidade Santa. Eusébio, inclusive, chamava de uma nova Jerusalém, uma terra da justiça e do bem-estar, onde viveriam irmãos, né? E irmãos no culto a José Maria, não são necessariamente irmãos de sangue ou de parentesco familiar, né? São irmãos por comungar dos mesmos propósitos do monge José Maria e também de São João Maria e toda a tradição anterior, né? Então, assim, a Cidade Santa começa a se estruturar mais ligeiramente a partir do final de 1913. Né? Ali são criadas as formas, né, com mais institucionalizadas, com a separação de formas de homens, de mulheres e de crianças, né? É uma instituição, né, de organização daquela população, daquela irmandade. As formas não só serviam para rezas e para recados, mas também para as pessoas organizarem a distribuição do trabalho e da subsistência no reduto, né? A Cidade Santa, ela se forma com as pessoas que vão para lá num gesto de grande desprendimento. Não é pequeno, não é um momento de festa ou um momento ocasional, como tinha sido antes na passagem de José Maria. As pessoas abandonam os sítios de origem, muitas vezes abandonam sítios que levaram décadas para construir galpão, benfeitorias, poços, cercas e tudo mais, né? Vão com seus bens, com seu pequeno gado, com algumas safras para dentro do reduto, né? E tentam reconstruir a vida no reduto.
ali as lavouras que ficavam no entorno da Cidade Santa e também próximo às guardas, né, que eram locais de vigilância, né, vão ser construídas lavouras que vão ser cultivadas por essa irmandade para a subsistência das pessoas, né, que não vão mais comprar ou vender alimentos, vão partilhar esses alimentos como parte, né, do processo de vida em irmandade, né. Outra instituição que é estabelecida nesse momento é a instituição dos Pares de França ou Pares de São Sebastião, né, que é um grupo especial de guardiães, de guerreiros que, ao mesmo tempo que eram hábeis no manejo da arma branca ou da Winchester, eram ao mesmo tempo conhecedores da santa religião ou da religião dos monges, desse catolicismo popular, dessa tradição do monge João Maria, né? Então é isso que era necessário, né? Não era qualquer um que era um par de França, era alguém que era reconhecido por sua antiga experiência militar. Muitos eram veteranos da Guerra Federalista, alguns até veteranos da Guerra do Paraguai, né? Mas eram pessoas também embrenhadas nessa tradição camponesa de São João Maria, né? E esse grupo especial, esse grupo de elite dos Pares de França, ele vai ser, na verdade, uma sementeira de futuras lideranças, né? O Chiquinho Alonso foi um chefe que saiu dos Pares de França, a mesma coisa o Adeodato Ramos, né, que foi um importante chefe no último ano de guerra, né, um ex-Par de França, né? Então todos eles passaram, né, por essa formação político-militar, né, que era a defesa do reduto, da Cidade Santa, dentro dessa unidade, né, tão importante que era dos Pares de França. Então, acho que é importante entender, né, que a Cidade Santa ela vai ter um significado próprio, inclusive uma revivescência de alguns princípios que são recriados com força, né? Um deles é a noção de monarquia. Se antes da morte de José Maria os sertanejos tinham uma simpatia e um certo saudosismo da monarquia, e isso não é exclusivo do contestado, é um comportamento do conjunto da população brasileira naquela época, principalmente da população pobre, que sentiu, que experienciou a monarquia, a república recém-instalada como sendo um regime muito violento, exclusivista, oligárquico, né? Muito mais violento do que tinha sido a monarquia, né? É uma questão de percepção. Essas pessoas vão passar a idealizar o passado monárquico, né? E construir, a partir de um processo de reelaboração mística, aquilo que seria uma monarquia cabocla. A monarquia cabocla ela está presente na Cidade Santa. Ela é o governo do céu, a lei do céu, né? A monarquia não é o governo de um rei, né? Para os sertanejos, a monarquia cabocla é a vida na Cidade Santa, é a vida com justiça e bem-estar, né? Então, as disputas que há entre as lideranças são disputas de lideranças, não são de nenhum que quer se apresentar como um monarca, né? Já ficou provado até que aquela tal de proclamação de uma monarquia no sul do Brasil, como se fosse uma proclamação formal, era um documento falso, né? Mesmo para a época ninguém levou isso muito a sério. Mas existe sim um monarquismo sertanejo. Esse monarquismo sertanejo ele está fortemente ligado a esse catolicismo popular e a uma noção de lei como lei do céu, como lei de Deus, um governo do céu, né? E não o governo dos fazendeiros, dos grandes empresários e daqueles que ajudavam os americanos a espolhar o território, né? Então, com essa aula assíncrona, né, eu quis apresentar para vocês uma história da formação da Cidade Santa, que é algo no núcleo, no meio fundamental sertanejo, né, que normalmente é visto com muito preconceito, como se fosse apenas um ajuntamento de fanáticos e de bandidos, sem entender que essas pessoas, essas famílias, esses grupos todos que estavam ali presentes, seguiam, né, toda uma trajetória histórica e cultural anterior.
e que não se formou de uma hora para outra. Foi resultado de experiências, de invenção e da criatividade da população sertaneja do Contestado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela assistência.